Amados, como igreja, esse ano foi um ano muito especial. Vocês sabem disso. Foi o ano da nossa reforma, foi um período desafiador, desde o mês de março. Nós estávamos fora, lá no Colégio Metodista, voltamos no dia 21 de novembro. Então ficamos todo esse período fora, pagando aluguel lá, né? Um aluguel relativamente alto, e só pela reforma em si, pensávamos, né? Precisamos muito de uma provisão especial da parte de Deus. Mas nós estamos chegando nesse final, nesse último dia do ano, com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor em tudo foi fiel, não só no aspecto financeiro, que Ele abençoou a igreja, que Ele fez com que os recursos entrassem, estão entrando, vão continuar entrando, enfim, não só nesse aspecto, mas a maneira como Ele conduziu a igreja. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, porque Ele sempre repete a dose, guardando a igreja e abençoando a igreja, mesmo em momentos de peregrinação. Eu lembro de um período em que nós estávamos em Santo Amaro, pastoreando a igreja em Santo Amaro, e quando nós chegamos para o culto, o templo tinha sido interditado. Nós tínhamos, a única coisa que vimos ali por fora era aquela fitinha, né, pedindo que as pessoas entrassem por uma reclamação de um vizinho, de barulho, coisa parecida, mas enfim, coisas que acontecem. E eu sei que aquele período foi um período também de peregrinação, onde nós ficamos 33 dias sem templo e ficamos peregrinando, né? Onde a gente vai fazer o culto? Fora faz na calçada, mas prega da onde? Prega no caminhão, o irmão dá um caminhão, então vamos deixar o caminhão aberto, a gente sobe e aí prega de lá nesse momento. Mas depois a gente reserva uma igreja, alguns colegas abriram seus templos e nós fomos. E durante todo o tempo o Senhor esteve guardando as pessoas para que ninguém se perdesse, para que ninguém se considerasse fora de cobertura. E durante aqueles 33 dias sem templo, o Senhor nos abençoou de uma maneira grandiosa, e a igreja só cresceu e foi abençoada. E nesses meses em que nós vamos fora, a gente sempre fica pensando, né? Olha, vai ser um período em que talvez algumas pessoas venham desejar ir para outros ministérios, e às vezes até acaba acontecendo, mas independentemente disso, de quem fica ou de quem sai, a mão do Senhor é sobre a vida da igreja, e o Senhor continuou guardando a linha ministerial, preservando as famílias, manifestando o cuidado dele para com todos, e a gente chega no final desse ano feliz, compartilhando a gratidão que temos ao Senhor por toda a fidelidade dele. E é momento da gente expressar nossa gratidão à igreja, a igreja que foi fiel durante esse ano, aos irmãos que estiveram presentes, que não se importaram tanto com alguns incômodos, mas suplantaram os incômodos e foram adiante, né? E chegaram até o final. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão, de reconhecimento do que o Senhor fez na nossa vida, através da vida de cada um de vocês. Na reta final, entrega do templo, pessoas que nos abençoaram. O Carlos hoje está aqui, né? Porque ele não, que eu agradeci, não estava aqui, mas o Carlos, a mão que ele deu aqui, todo o trabalho de limpeza da igreja, aos demais nós já agradecemos em cultos anteriores, mas a ele, nossa gratidão pelo trabalho que ele fez aqui, nos ajudando em 2 dias a deixar tudo isso daqui em ordem, né? Assim, de uma forma voluntária, dando o seu tempo, sua vida, trazendo algumas pessoas ali por conta dele para fazer esse trabalho. Nossa gratidão ao Carlos, a todos os irmãos que participaram, de tudo, louvamos a Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém? Se no momento do abraço a gente pudesse descer aqui, a gente certamente abraçaria cada um de vocês, como a gente ainda vai fazer hoje, mas não agora, né? Mas a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Esse foi o ano em que Deus falou ao meu coração acerca do Conselho de Pastores, e assumimos a presidência do Conselho em janeiro deste ano. E pela graça do Senhor, chegamos até aqui, e o Senhor nos ajudará até o final do ano que vem, final desse ano já 2010, né? Até o final de 2010, para completar a obra. Esse foi um ano em que Deus guardou a cidade, também por intermédio do Conselho de Pastores. Leis que estavam para ser aprovadas e que iam ser brechas para ferir as famílias, mas cedo ou mais tarde traria prejuízo espiritual sobre as famílias. Mas o Senhor deu discernimento ao conselho, nós nos mobilizamos, nos posicionamos na Câmara Municipal. Esse foi um ano em que nós nos posicionamos também junto à Prefeitura,
que esse ano, em termos de conselho de pastores, isso decidiu de outros, não falamos do nosso próprio trabalho, mas daquilo que as pessoas testificam, que esse ano, nessa área, foi muito abençoado, que conseguimos avançar um pouco mais na unidade de pastores, na unidade das igrejas. Eu acredito que um reflexo dessa bênção está naquilo que o Senhor colocou em nosso coração já no ano de 2010, fevereiro e março, um jejum de 40 dias de oração em favor da cidade. Nós tínhamos como meta atingir 40 igrejas, onde nós tivéssemos uma igreja por dia, uma igreja se responsabilizando por um turno de 24 horas de oração. E apesar de pouquíssimo tempo de anúncio desse desafio, mas hoje nós tivemos a alegria pela manhã de completar a 40ª igreja que se inscreveu nesse trabalho de jejum e oração. Quando eu compartilhei com alguns pastores da diretoria, eles ficavam sem acreditar que em tão pouco tempo houve uma mobilização de pastores e de igrejas dizendo: eu quero participar do jejum e eu vou cuidar de um dia de 24 horas de jejum e oração. Então hoje pela manhã, todas as coisas são proféticas, né? A última igreja entrou no último dia do ano de 2009. Então nós vamos ter o mês de janeiro inteiro para colher das igrejas o que o Espírito tem falado a cada igreja como necessidade, porque queremos que esses alvos de oração venham a alimentar todos os 40 dias que serão desenvolvidos em favor da cidade nos meses de fevereiro e março. Na verdade, vamos começar no dia 31 de janeiro, às 18 horas, e terminar às 18 horas do dia 12 de março. Cada igreja cuidando de um turno. É claro que tantas outras que quiserem participar terão oportunidade, não é limitado somente às 40 igrejas, quanto mais melhor, né? Vamos ter aí a possibilidade de ter mais igrejas envolvidas e fortalecendo esse período de jejum e oração. Então eu venho hoje aqui diante da igreja para agradecer a igreja por nos sustentar na liderança do Conselho de Pastores e por nos compreender. Os irmãos não sabem o que é pastorear uma igreja local e talvez não tenham noção do que é, além de pastorear uma igreja local, está o cuidado dos pastores da cidade inteira. Então nós atendemos pastores por MSN, por telefone, através da visitação, recebemos o gabinete pastoral, enfim, e esse ano inteiro foi intenso, não somente cuidando de uma igreja local, mas cuidando de outras igrejas, cuidando de outros pastores, sem contar o nosso trabalho na denominação que pertencemos, que é em Segeg, visitando também alguns países e abençoando outros lugares. Então, eu estou hoje aqui também para agradecer aos irmãos pela oração por nós, nesse ministério de presidir o conselho, mas também o nosso palavra de gratidão pela compreensão de vocês. Talvez alguns de vocês tenham sido deixados alguns não receberam visita ou atendimento como deveriam receber, porque estávamos divididos com outros ministérios, com outras funções. Então, obrigado pela compreensão, pelo carinho, pelas orações, pelo sustento, e vamos precisar ainda dessa compreensão por mais um ano. Mas essa é uma igreja maravilhosa. Se o Senhor nos separou, é porque Ele sabe que a igreja dá conta e porque a igreja tem pastores, auxiliares maravilhosos. Fica aqui minha gratidão ao pastor Elcio, pastora Nilza, pastor Maio, pastora Maristela, pastor Geraldo, pastora Cilei, por todo o apoio, não só deste ano, mas desses 8 anos que nós estamos aqui em Ribeirão Preto, pelo apoio que seus filhos nos deram, apoio que a igreja tem nos dado até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode dizer isso para o vizinho? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.